Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre você e sobre a sua família também. Nesta manhã estamos iniciando mais um programa Vida Devocional da IPP TV. Meu nome é Alceu, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana da Freguesia do Ó, e a nossa expectativa é que nessa manhã, e através deste programa e da pregação da palavra, o Senhor fale poderosamente para você, para o seu coração e para todas as suas necessidades. Esse é o começo de uma série de exposições, de devocionais, que eu pretendo trazer para a nossa vida, para o nosso coração, na carta aos Hebreus. Então, nós vamos estudar toda a carta, se Deus assim nos permitir, começando hoje no seu primeiro capítulo, nos seus primeiros 4 versículos. Então, se você tem a sua Bíblia aí ao lado, abra a sua Bíblia, Hebreus capítulo 1, versículos do 1 até o 4. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero aproveitar para lembrar que, ao final, nós estaremos intercedendo pela sua vida. Então, se você tem algum pedido de oração, alguma necessidade urgente, lembre-se de colocar aí nos comentários do vídeo o seu pedido e, assim, nós estaremos intercedendo pela sua vida, intercedendo por você também. Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 até o 4. Na minha versão, diz assim a palavra de Deus: Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Até aí a nossa leitura, nós continuaremos fazendo essa leitura nos nossos próximos encontros, mas vamos agora orar, pedindo a Deus que abra o nosso coração e o nosso entendimento para que possamos ouvir a sua voz e entender a sua vontade para nós. Abaixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai santo e querido, acabamos de ler a tua palavra e te pedimos que o Senhor, assim como abrimos a tua palavra aqui, abra também o nosso coração para que essa leitura não fique vazia, não fique sem efeitos, ó Deus, mas pelo contrário, que o Senhor possa, de fato, falar a nós e, falando a nós, que o Senhor possa direcionar a nossa vida e dirigir o nosso caminhar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você prestou atenção na nossa leitura, você percebeu que já de início há um forte sentido de urgência do nosso autor. E esse sentido de urgência vai perpassar toda a epístola, conforme nós vamos ver. O autor, por exemplo, não fez a mínima questão daquela saudação que é costumeira nas cartas, né, da Bíblia e da Antiguidade e também nas cartas hoje em dia. Uma saudação, uma apresentação, um endereçamento. Nós estamos acostumados a ler essas coisas nas cartas que temos de Paulo, de Tiago, de Pedro e de João. Sempre começa assim, não é? Paulo, apóstolo de Jesus, juntamente com Silvano, graça e paz aos irmãos que são da igreja e aí fala o local. Não temos nada disso nessa carta, o que já dá essa impressão de que o autor quer trazer uma mensagem muito urgente que não pode esperar para depois. E isso nos traz a primeira pergunta. Se não há um endereçamento, como é que nós sabemos, então, que essa carta é para os Hebreus? Porque é assim o título dela na nossa Bíblia, não é? Aos Hebreus. Como é que nós podemos, então, saber disso? Bom, em primeiro lugar, a forma como o autor analisa de maneira muito detalhada todo o sacerdócio levítico. Também o cuidado que ele tem ao citar inúmeras passagens do Antigo Testamento para fundamentar os seus argumentos. Isso, dentre outros detalhes, nos indica muito fortemente que o público original desta carta era uma comunidade cristã de origem judaica. Por isso, então, o nome aos Hebreus, né? Ou seja,
aos descendentes aí de Abraão, aos judeus da sua época, mas certamente crentes. E qual o motivo, qual a razão para a escrita dessa carta, para escrever a esses hebreus, a esses judeus convertidos? Lendo a carta, nós também percebemos uma ênfase muito grande do autor na exortação. Ele exorta os seus leitores a terem paciência, a terem perseverança, a não retrocederem, não voltarem atrás na caminhada cristã que já tinham travado, já tinham desempenhado. Ele exorta os seus leitores a se manterem firmes até o fim. Ele usa essa expressão algumas vezes. Então, nós podemos concluir que aqueles crentes hebreus, estavam passando por algum tipo de tribulação muito grave e, naquele momento, eles estavam sendo tentados a desistir da caminhada cristã. O que é que estava acontecendo? Bom, o autor fala no capítulo 10 de uma primeira geração de líderes daquela comunidade que já haviam desempenhado o seu papel na caminhada cristã, naquela comunidade cristã, e já haviam morrido. Ele também menciona, lá no capítulo 13, irmãos que tinham sido encarcerados por sua fé. E, por outro lado, ele também fala dos sacrifícios como sendo realizados de ano em ano no templo de Jerusalém, lá no capítulo 10. Então, nós podemos aí localizar no tempo essa carta como tendo sido escrita depois do início da perseguição aos cristãos, da perseguição por Roma, e antes da destruição do templo. Eles já estavam sendo perseguidos, mas o templo ainda estava de pé. O que nos coloca ali mais ou menos pela década de 60, quem sabe no final da década de 60. Por que é interessante tentarmos imaginar em que época foi escrita? Porque o nosso autor fala de como Deus falou no passado, se revelou no passado aos antepassados daqueles cristãos judeus. E naquela época, nem todos os livros do Novo Testamento já estavam escritos, e muito menos estavam circulando livremente em toda a região. E tampouco eles tinham esses livros colecionados, juntados, reunidos num só volume, como nós temos hoje em dia com tanta facilidade, até mesmo nos nossos celulares, né? O que é que eles tinham? Eles tinham, talvez, alguns livros do Novo Testamento, mas eles tinham de maneira muito bem estabelecida o Antigo Testamento, as suas escrituras judaicas. Mas talvez eles estivessem confusos sobre como interpretar aqueles textos antigos com suas leis, com suas histórias, com suas profecias, e como correlacioná-los agora com aquilo que já conheciam do Evangelho e com a sua nova fé. Na verdade, se o templo de Herodes ainda estava funcionando, como nós estamos aqui calculando, esses hebreus não tinham apenas a tentação de voltar ao judaísmo, mas essa tentação era muito forte. Por quê? Afinal de contas, o judaísmo estava funcionando muito bem nessa época. Era a mesma fé de Abraão, que eles estavam professando agora no cristianismo. Boa parte da escritura sagrada do cristianismo também já pertencia a eles. E Jesus, afinal de contas, não era o Messias aguardado pelos judeus há tantos séculos? Então é muito fácil para eles olharem e dizerem assim, olha, se nós voltarmos atrás, talvez não estejamos perdendo nada. E além de tudo, convenhamos, se o templo estava de pé, toda aquela cerimônia judaica, né, dentro do templo, o sacerdócio levítico, a imponência do templo, as roupas dos sacerdotes, todo aquele ritual, era tudo muito impressionante e cativante, de forma que a simplicidade do culto cristão, que era realizado naquela época apenas nas casas simples dos convertidos, boa parte deles também dos estratos mais desfavorecidos da sociedade greco-romana, um culto simples cujo ápice, cujo momento mais imponente estava na pregação da palavra e na distribuição do pão e do vinho. Simples demais.
E como cereja aí né, no bolo, né? Cereja na cobertura aí para essa tentação de voltar atrás, lembre-se disso, o judaísmo era uma religião autorizada pelo Império Romano. Eles tinham liberdade para o seu culto em toda a região dominada por Roma. Já o cristianismo, nessa época, já não gozava dessa liberdade. O cristianismo já era perseguido. Então, olhando bem, parecia uma ideia razoável deixar o cristianismo e voltar para o judaísmo. Na verdade, parecia uma decisão bastante boa para aqueles irmãos. Então, esse é o quadro que nós temos de para quem o nosso autor está escrevendo, a razão pela qual o livro nas nossas Bíblias é chamado de Aos Hebreus. Temos um quadro geral de que época ele está escrevendo e de por que ele está escrevendo àqueles irmãos. E, meus irmãos, é evidente que nós não temos muito em comum com os destinatários originais desta carta. Nas nossas igrejas, não é muito comum encontrar judeus convertidos ao cristianismo. E também não temos aquele mesmo contexto do judaísmo funcionando com a sua pompa e com a autorização do Estado para realizar os seus cultos. E também não temos a perseguição do Estado ao cristianismo agora. Porém, não é raro nós sabermos de crentes que ainda se sentem atraídos pelos rituais e crenças das suas religiões de origem. Por exemplo, alguém convertido ao cristianismo que veio do kardecismo pode resistir à ideia da salvação pela graça durante um bom tempo depois de convertido. A doutrina impregnada em sua mente daquele relacionamento baseado, daquela religião baseada em obras que vão se acumulando como méritos diante de Deus, pode estar ainda chamando-o de volta a um padrão de pensamento que deveria ter ficado para trás. Ou pense, por exemplo, em alguém vindo das religiões afro-brasileiras. Ele certamente vai ficar meio desanimado com aquela quietude reflexiva de um sermão expositivo, por exemplo. É natural percebermos que esse histórico, essa bagagem religiosa pode, às vezes, chamar a pessoa de volta e ser uma tentação para que ela desista da sua caminhada e volte atrás. Mas há uma identificação mais próxima e mais geral quando vemos nas pesquisas que são realizadas um crescente número de pessoas que professam até serem cristãs ou até mesmo serem evangélicas, mas que não pertencem a nenhuma igreja e, na verdade, se o pesquisador perguntar, elas nem estiveram presentes em nenhum culto nos últimos tempos. Os tais desigrejados, como às vezes são chamados, muitas vezes são pessoas que desistiram da igreja por causa de abusos da liderança, por causa de derrotas na santificação pessoal, por causa de decepções pessoais, por causa de falso ensino. E olha que eu ainda nem estou falando desse ano e pouco em que estamos vivendo sob a pandemia do coronavírus. Porque essa pandemia também fornece certos elementos que nos identificam com aqueles leitores originais da carta aos Hebreus. Tem cristãos retrocedendo na sua caminhada espiritual porque não podem estar presencialmente no culto e não se adaptaram com as transmissões online muito bem. Tem também aqueles outros que estão pensando em voltar atrás porque se acostumaram tanto com a igreja fechada que nem faz falta mais. Domingão liberado. E ainda aqueles que estão passando por dificuldades financeiras já tão prolongadas nessa pandemia que já pensam em abrir mão dos padrões éticos que aprenderam para, quem sabe, adotar o jeitinho brasileiro como uma opção interessante para garantir o final do mês. E nisso estão desistindo não da igreja ou da fé, mas de um aspecto central
da vida cristã, que é a obediência. E isso tudo sem falar naqueles que oraram por semanas, quem sabe até meses, pelo restabelecimento ou pela cura, né, de alguém, de uma pessoa amada, de alguém querido que estava com Covid-19, e agora que a pessoa morreu, se veem quase desistindo da fé. Nosso contexto histórico pode ser muito diferente dos hebreus a quem esta carta foi destinada originalmente, mas nós não somos mais persistentes ou mais firmes do que eles. Pelo contrário, nós precisamos de ajuda para persistirmos até o fim. Quando pensamos nisso e fazemos estas relações, nós começamos a entender um pouco melhor a urgência com que nós vimos o nosso autor iniciando a sua carta. Não precisa saudar ninguém, não precisa se apresentar, eu quero falar a respeito de Jesus para vocês. Também entendemos porque ele inicia reconhecendo, logo no primeiro versículo, que antigamente Deus já havia falado aos pais pelos profetas. Ou seja, ele está falando das escrituras que os antepassados dos hebreus haviam recebido e eles, hebreus, conheciam também. Ele está reconhecendo, olha, de fato, Deus falou. Mas o nosso autor não para aí. Ele passa então, no versículo 2 e 3, a apontar a mais recente revelação de Deus, que foi em Cristo. Mas veja bem, ele não está dizendo que o Novo Testamento é uma revelação maior ou simplesmente mais nova do que o Antigo Testamento. Ele não está dizendo que Cristo é apenas mais uma revelação de Deus. Ele está dizendo que Cristo é a revelação final de Deus. Agora ele nos falou pelo Filho, diz o nosso autor. Ou seja, o Senhor Jesus é a palavra final, a palavra definitiva, a palavra plena, da qual nada mais falta. Toda aquela revelação do Antigo Testamento, que eles conheciam também, tem em Cristo a sua culminância e o seu cumprimento. O nosso autor está afirmando que Jesus Cristo é a revelação final de Deus. E ao fazer isso, o autor da carta está estabelecendo logo de cara o seu principal argumento por toda a carta, conforme nós veremos, se Deus nos permitir. Que é o seguinte: como desistiríamos logo agora que Deus se revelou mais claramente do que nunca como um Deus salvador, um Deus presente, um Deus bondoso, um Deus paciente, um Deus que é pai daqueles que creem em seu Filho? Agora é que não é hora de desistir. Em outras palavras, o autor está dizendo que uma vez que você recebe a Cristo, você também chega ao ponto mais alto da revelação de Deus. Não há nada que possamos saber sobre Deus que vá além, que seja mais profundo, que comunique mais claramente do que Cristo. E a razão para isso é que, apesar de ser a última palavra de Deus, Cristo é também aquela primeira palavra pela qual o Criador fez o universo. É isso que diz o nosso texto, né? Pela qual ele fez o universo. É claro que ele está referindo-se a Gênesis, capítulo 1, versículo 3, né? A palavra de Deus é que põe em ação a criação. E disse Deus, haja luz. E disse Deus. E assim vai. Gênesis capítulo 1 inteiro tem esse refrão no qual Deus diz e as coisas acontecem. E depois, ao final de cada dia, Deus volta a dizer, isso é bom, e as coisas, então, de fato, são boas. O autor está nos dizendo que Jesus é essa palavra final de Deus, mas ele também é a palavra inicial de Deus. E mais, ele também é aquela palavra pela qual o Criador sustenta a vida e a ordem do universo, do cosmos. O Salmo 104, eu gosto muito, boa parte do Salmo 104 é dedicado a demonstrar em cada detalhe da vida como ela é, da vida comum, a mão de Deus sustentando todas as coisas, a sabedoria de Deus sustentando todas as coisas, a palavra de Deus sustentando todas as coisas. Ele vê Deus
sustentando os animais, ele vê Deus sustentando os seres humanos, ele vê Deus sustentando as leis da física. E aqui o nosso autor então está dizendo que a palavra criadora, a palavra sustentadora da providência e agora essa última palavra de salvação, em tudo isso nós temos Cristo Jesus. À sua própria maneira, o que o autor está nos dizendo no começo da sua carta é o mesmo que o evangelista João disse no início do seu evangelho. Na nova versão internacional, o capítulo 1 até o 3 lá do evangelho de João, versículos 1 a 3, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus e estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. E quando ele então afirma que Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, no versículo 3, ele está, de novo, em harmonia com o que diz João na sequência do seu evangelho. Lá no capítulo 1, versículo 14, João diz: vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E também Paulo fala a respeito disso lá na carta aos Colossenses, no comecinho da carta, ele diz: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ou se quisermos ficar com as palavras do próprio Senhor Jesus, quando ele fala a Filipe: quem me vê, vê o Pai. Ou seja, Cristo Jesus é a revelação plena e última de quem Deus é, porque Ele mesmo tem em si a divindade, sendo o Deus Filho que desceu da eternidade para se fazer homem e, como homem, fazer a purificação dos pecados e assentando-se depois à direita da majestade nas alturas, como termina aí o versículo 3. A expressão constituiu herdeiro de todas as coisas, do versículo 2, se refere a que, na sua existência humana, o Filho de Deus morreu, ressuscitou ao terceiro dia e foi elevado aos céus, onde está entronizado pelo Pai com toda a autoridade nos céus e na terra, como ele fala aos discípulos lá em Mateus 28, antes da grande comissão. Portanto, o nosso autor aqui está indicando que o remédio para as nossas fraquezas, para o nosso desânimo, para a falta de perseverança, para a nossa tendência a desistir, a retroceder, o remédio é olharmos firmemente e cada vez mais atentamente para a pessoa do Salvador. Olhem para ele, ele está dizendo, olhem para ele. Ele, o Filho de Deus, o Deus Filho que sustenta o universo com sua palavra de poder, ele é o único capaz de nos sustentar também na caminhada cristã. Ele, o Filho do homem que se assenta no trono do céu e comanda o universo com sua palavra de autoridade, ele é o único capaz de nos levar até a linha de chegada. Nesses versículos, então, o autor coloca o Senhor Jesus diante daquela congregação, muito desanimada, muito cambaleante, e lembra-os de que você não recebe Jesus e depois segue para algo melhor do que Jesus. Não, ele é tudo o que precisamos. Ele é o mais elevado, o mais precioso, o mais satisfatório bem que podemos alcançar nesta vida e na eternidade. Sim, porque em Cristo Jesus, Deus deu a si mesmo a nós. Nele temos o Deus se entregando a nós. E o que mais poderíamos então ansiar? O que mais poderíamos buscar? O que mais poderíamos alcançar? E o texto ainda fala de Jesus como o herdeiro de todas as coisas. Mas lembre-se, lá em Romanos 8,17, Paulo diz que se Jesus é o herdeiro, nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo. Somos também herdeiros de Deus, o que significa dizer que os sofrimentos presentes não podem nos fazer desistir, porque se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, se você não está se sentindo realizado ou satisfeito na sua caminhada cristã, o autor argumenta que não é porque Jesus não seja suficiente. Se há algo que parece faltar em nossa experiência cristã, o lugar que precisamos ir
é de volta ao centro do nosso relacionamento com Deus, de volta a Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, eu sei que às vezes a carga parece insuportável, a barreira parece intransponível, mas não é hora de voltar atrás. É hora de avançar. E eu não digo aqui avançar em direção ao problema. Aqui não é um discurso motivacional. É avançar em direção a Jesus. Lembre-se, por exemplo, de Estevão, diácono da igreja, que estava enfrentando a mais terrível oposição imaginável. Lá em Atos 7, ele está cercado pelos seus compatriotas que estão dispostos a apedrejá-lo, sob a acusação de blasfêmia. Mas ele não volta atrás, ele não nega o evangelho. E sabe por que ele perseverou até o fim? Porque ele tinha uma visão muito clara do Senhor Jesus à destra de Deus. Ele de fato foi apedrejado. Morreu naquele dia, mas o seu espírito estava seguro nas mãos daquele por quem o universo foi criado e por quem o universo é sustentado. Não havia nada a temer, não havia por que retroceder. Então não desista. Deus se revelou no Filho, por meio de quem ele reina em favor do seu povo neste exato momento. Não desista. E se você tem ficado confuso a respeito das suas tribulações e provações, lembre-se, o texto começa falando de Deus falando aos profetas. Busque a Jesus na sua palavra. Busque a Jesus na sua escritura. Ele que é a palavra final da revelação, mas ele sendo o clímax dessa revelação, nós precisamos da sua palavra escrita para podermos entender a palavra encarnada. Então precisamos da palavra. Busque a Jesus na palavra. Estude, leia em casa, leia na igreja, procure uma pregação fiel da palavra, não se afaste da Escritura. E se você anda enfraquecido na fé, aí é que você não pode se afastar mesmo dela. É como Pedro perguntou lá em João capítulo 6, para onde mais iríamos, senão para aquele que tem as palavras da vida eterna? Não desista, meu irmão, minha irmã, Deus enviou o seu Filho. Que o Senhor assim nos abençoe e nos fortaleça. Nós vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que nos abençoe e nos fortaleça. Deixa eu ver se tem algum pedido de oração aqui nos comentários. Algumas pessoas colocando os seus pedidos aqui. Vamos pedir ao Senhor que dê graça a cada um. Não vou mencionar os nomes aqui, mas você que colocou o seu pedido, saiba que o nosso coração está diante do Senhor pela sua vida. Vamos orar. Pai Santo e querido, em nome de Cristo Jesus, queremos te agradecer por Jesus Cristo, nosso Senhor, teu Filho, que foi enviado para que possamos estar firmes na tua palavra, firmes no teu Filho, firmes na fé. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos fortaleça a cada dia. Te pedimos também que o Senhor estenda a tua mão poderosa sobre a vida de cada irmão e irmã que colocou os seus pedidos de oração aqui nos comentários, ó Deus. Visita a cada necessidade, Pai. Abençoa, Senhor. Fortalece o coração desses irmãos para que eles não sejam tentados a desistir da caminhada cristã, a desistir do teu filho, a desistir do teu povo, Pai, mas que fortalecidos eles possam alcançar vitórias em nome de Jesus, ó Deus. É em nome dele que nós oramos, confiados nele e certos de que o seu poder opera poderosamente em nós. Oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até uma próxima oportunidade.